A polícia prende um homem apontado como um dos maiores ladrões de carro do Rio. A gente está vendo o momento da chegada dele. Levantou a cabeça, saiu algemado direto da cidade da polícia. Jackson Silva, quem é a pérola dessa vez? Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Herbert é paulista, tá? Foi preso 2 vezes lá em São Paulo, mas resolveu morar onde? Na Cidade Maravilhosa. E foi recrutado por traficantes do Comando Vermelho com esse objetivo: furtar carros para abastecer o tráfico de drogas. Daqui a pouquinho mais detalhes quem é esse criminoso, Isabelle Benito. Tá certo, Jack. Daqui a pouco você tem todos os detalhes. Inclusive, o Jackson traz além do além, né? A gente sabe disso. Eu ia falar uma coisa, mas vou ficar bem quietinho aqui. Jackson Silva tem a história. Uma sequência de furtos de carros em vários pontos do Rio de Janeiro. Os veículos eram selecionados e encomendados por traficantes do Comando Vermelho. Segundo a polícia, o homem que aparece no vídeo foi identificado como Herbert da Silva, de 37 anos. Ele veio de São Paulo para trabalhar para a facção criminosa. Os furtos não têm hora para acontecer. O bandido observa a movimentação na rua para praticar o crime. Nesse vídeo, ele chegou a se abaixar, deitou debaixo do carro. Depois, ele levanta e vai até a porta do veículo, abre e furta o automóvel. Nessa outra ação de noite, o mesmo modo de agir. Ele se aproxima do carro, mexe na porta do carona e entra no veículo. E sai dirigindo tranquilamente. Herbert foi apontado como um dos maiores furtadores de veículos no Rio de Janeiro. Os carros eram levados para comunidades da zona norte da cidade, entre elas aqui na Nova Holanda, no Complexo da Maré e também no Complexo do Chapadão. Herbert foi preso nesta terça-feira. O bandido tem pelo menos 30 passagens pela polícia por furtos de veículos. Para a polícia, Herbert não agia sozinho. Na verdade, a gente não parou por aí, ele só aponta no iceberg. Ele era um soldado, né, vamos dizer assim, que fazia o trabalho sujo de ir lá e pegar o veículo, né? Apesar de bem feito, digamos assim, né? Ele praticava o furto com uma certa facilidade, né? Mas já sabemos que tem pelo menos aí 5 a 6 pessoas envolvidas diretamente nisso. A gente vai agora com o Jackson Silva, que conversa ao vivo com o delegado responsável pela prisão. Ou seja, 9 vezes, batendo 10, veio para o Rio de Janeiro, né, doutor? E aí veio trabalhar, porque aqui não trabalha sozinho, né? Aqui tem que ter o aval de facção criminosa. E aí a gente tá vendo, eu gostaria que vocês interpretassem pra gente por que ele é considerado um dos maiores ladrões e mais sobre a investigação que leva à prisão dele. Ele achou que ia vir pro Rio de Janeiro e ia passar batido, né, gente? Ele achou, né? Boa tarde pra vocês. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Estou Luiz Jorge, muito obrigado pela sua participação. É importante ressaltar que teve uma investigação para chegar até o Herbert, né? Como é que foi isso? Boa tarde. Na verdade, o que chamou a atenção foi a quantidade de furtos que eram praticados, né? Aqui, naturalmente, nós fazemos todos locais de crime, né? Com coleta de imagens e constatamos que tratava-se sempre da mesma pessoa, né? Vinha um batedor de carro, ele saltava do carro, né? Fazia aquele miguezinho dele disfarçando e praticava o roubo com uma certa facilidade. Fizemos levantamento e descobrimos que esse elemento, né, esse grupo, estava aqui furtando aqui na área aqui desde agosto do ano passado, né? Nós chegamos aqui em novembro, fizemos uma força-tarefa, né? Fizemos várias diligências para pegar ele na rua e, graças a Deus, ontem culminamos em prender um deles. Isabelle Benito. Agora, doutora, a gente está falando aqui sobre essas imagens que estão aparecendo, que provavelmente faz parte do inquérito que vocês conseguiram fazer a prisão deles. Inclusive aí com o destaque. Eles agiam em todos os lugares. Como que era a ação deles em relação a esse modo? E mais, o seguinte, eles tinham um objetivo, porque a gente sabe que existem no Rio de Janeiro 3 ações para roubo. Ou para clonagem,
ou por encomenda de carro de luxo, ou para bonde que pratica assalto. E especificamente, essa quadrilha aí, esse que foi preso agora, ele agia de que forma? E essas imagens que a gente está vendo são em vários pontos da cidade? Não, vários pontos aqui da área da 23DP, né? Que é Meia, um pedaço do Meia, Caxambi e Santo Cristo. Na verdade, ele é um especialista contratado em São Paulo. Ele, inclusive, é eletricista de automóvel, né? E também nós já levantamos que a organização criminosa, ela está recrutando especialistas por área, para atuação por área. Ou seja, essa área aqui era dele. Então, por isso que aqui no Meia, ele aqui, nós já descobrimos que está diretamente vinculado a 50 furtos, né? Ele tinha 9 prisões, aí a gente vai arrumar para ele pelo menos uns 50 inquéritos, né? Para ver se deixa esse marginal preso. Então, na verdade, ele é um especialista e que está fragmentado, infelizmente, né? Para fim de agariar valores financeiros para a organização criminosa. Isabela, só uma observação, segundo o delegado, ele recebia 30 mil reais. 30 mil reais do tráfico de drogas, somente ele, que atua ou atuava na área do Meia, fora outros também que atuam em outros bairros da zona norte da cidade também, né, doutor? Isso, essa informação, essa era a média, porque ele era recrutado, todo que chegava para trabalhar, digamos assim, né, já tinha informação, quero esse carro. Então ele vinha, praticava o carro, recebia o valor dele e ia embora para casa. Mas na verdade, a casa dele é em São Paulo, né, ele vinha aqui trabalhar, ficava aqui 15 dias e ficava uma semana em São Paulo, essa era a rotina dele. Cara, eu tô chocada, doutor Jorge, eu tô chocada. O doutor Jorge doutor Jorge falando, ele vinha aqui trabalhar, tinha lá, batia a cota dele, né, e voltava. Agora, o mais impressionante, Dorigo, só pra gente finalizar, isso que o doutor Jorge traz com a experiência dele, trazendo isso que é uma realidade, os caras estão com especialistas por área. E aí você me pergunta, por quê? Porque os caras estão com especialistas por área e com encomenda batendo cota, porque é o tipo de roubo de carro onde leva maior pavor para uma população, porque o doutor Jorge fala muito bem, a possibilidade do latrocínio é iminente, caso dê alguma coisa, e mais do que isso, só para a gente fomentar, o Rio de Janeiro é uma disputa de territórios de facções criminosas, onde já se entendeu que leva e corrobora com o doutor Jorge falou, de ter já os especialistas de roubo direto por cá, porque eles já têm dentro da facção o chefe e o gerente de roubo, que é justamente quem leva o dinheiro para compra de armamento dessa guerra. Tanto é que a gente tem, há 3 semanas, um carregamento de carros que estava sendo levado para São Paulo. E aí agora a gente vê, com a prisão do Dr. Jorge, quem estava na ponta. O cara que era escalado para trabalhar no Rio só para isso, por região. É como se a quadrilha, é como se essa organização criminosa aqui no Rio, né, fosse um time de futebol. Né? Ele faz uma contratação. Uma contratação de fora. Como eles gostam de chamar, o vagabundo gosta de chamar, o jogador. Eles gostam contratar, disso? Contrata o jogador de lá para roubar aqui. Estamos com um jogador novo aí, veio de São Paulo, quer dizer... Com expertise para isso? Expertise para furtar e roubar veículos. Aí você vê... eletricista de carro. Aí você vê o estrago, né? O problema na segurança pública que um débil mental desse, um vagabundo, não vou parar de usar esse... Não vou usar outros nomes não que eu ia falar aqui, em respeito ao telespectador. Causa, né? O que acontece? Ele atrapalha toda a rotina de vários bairros da Zona Norte, né? Então, é uma roleta russa, você poderia ser um dos alvos dele. Então você vê como é que as coisas são absolutamente interligadas, né? Então o crime organizado aqui, o Comando Vermelho, vai fazer uma contratação, entre aspas, de um bandido especializado em furtar. Trabalha, bate meta. Né? Olha, bater meta. Olha do que a gente está falando. Né? De área especializada. Antigamente você falava, não, o sujeito tem que bater meta de vendas na empresa, né? Tem um trabalho lícito. Aqui não, o vagabundo ele vem contratado para bater meta de furto e roubo de veículos. E quando ele foi preso, tá? Parabéns aí ao doutor Luiz Jorge e toda a equipe da 23ª Delegacia de Polícia no MER, que está muito atenta. Quando ele foi preso, salvo engano, ele estava com um dispositivo eletrônico, tá? Que copia o módulo, tá? Da ignição ali desses veículos para poder acessar e retirar e colocar o veículo em circulação. É uma mão de obra especializada, porque eu acho até que o doutor Jorge falou
que ele foi contratado porque ele é eletricista mecânico. Ou seja, então isso que o doutor Dorico falou, bate diretamente mão de obra... Não, gente, a gente tá falando de mão de obra qualificada do crime sendo contratado em São Paulo. Tá de brincadeira. Foi isso mesmo, gente? Só para a gente complementar o que você falou, da meta, exatamente isso, tá? Tinha meta também para cumprir, mas os carros populares usavam em assaltos, nos bondes, na cidade. Já os carros de luxo, eles tiravam as peças ou clonavam os carros, ou retiravam as peças e vendiam para outros estados. Era dessa forma que eles agiam, né, doutor? Dessa forma, a linha de investigação é justamente isso, porque alguns carros populares têm sido apreendidos, né, nas nossas operações, e vimos que os carros que têm um maior valor agregado realmente não estão sendo recuperados, né? O que nos induz realmente isso, virando clone e também virando peças, né, para ferros velhos mais especializados, né? A investigação não vai parar, né, naturalmente. Vamos responsabilizar também os donos das organizações criminosas, direto e indiretamente vinculados. Em relação à especialidade do rapaz, o rapaz trabalhava realmente com um módulo manual e uma chave de fenda. Ele usava em média, demorava em média aí 10 segundos para poder furtar um veículo. Especialidade do rapaz, doutor, maravilhoso. Especialidade do rapaz, em média. Temos que saber falar, se ele usasse isso pro bem, né, doutor? Doutor Jorge maravilhoso, aquele dos nossos, escrachado. A especialidade do rapaz, uma chave de fenda, é o MacGyver do crime. Mas, meu filho, criminoso é vagabundo. Parabéns, tá aí, tá preso. E mancha criminal do Meyer aí, ó, vai diminuir bastante, porque só pra você ter noção que ele tinha meta e a especialidade dele. Se os caras têm uma habilidade dessa, é vagabundo quando nasce, não tem como. O cara poderia fazer 1000 coisas, mas vai o quê? Ser vagabundo. Obrigada, doutor. Obrigada, Jack.